Sim. Judivan, como surgiu essa ideia de escrever um livro sobre a corrupção no mundo? Olha, na verdade, essa ideia vem surgindo. Eu gosto muito do gerúndio, né? Eu estou fazendo, estou vivendo, me realizando, porque em 1993 eu me formei em Direito numa universidade particular aqui do Distrito Federal, chamada Uniceub. E eu só estudei, sendo filho de pedreiro de uma ex-lavadeira de roupa, porque eu consegui um financiamento de 100% do governo federal. Então, eu me lembro que quando eu me formei, eu fui orador da turma, me elegeram, e meu discurso foi contra a corrupção em 93. Um ano depois, em 94, eu fiz um curso de pós-graduação em Política e Estratégia pela UNB e pela Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. E uma outra vez me escolheram, eu era sempre um aluno esforçado, nunca fui aluno de 10, mas sempre fui um aluno esforçado. E eles me escolheram como orador da turma. Meu discurso, de novo, foi pelo Brasil, por amor ao Brasil. Em 1996, eu acabei passando num concurso público para procurador federal e da Advocacia Geral da União, e passei 11 anos investigando, trabalhando, realizando processos administrativos disciplinares, investigando administrativamente desvios de conduta funcional. Tanto que isso me rendeu um livro chamado Processo Administrativo Disciplinar, que está esgotado no mercado brasileiro. Espero em breve trazê-lo de volta. Então, meu caro amigo, meus caros ouvintes, a minha vida tem sido de dedicação a esse tema. Por fim, em 2007, eu iniciei um doutorado em Ciências Jurídicas e Sociais em Buenos Aires, na Argentina, também com bolsa de estudo do governo federal. E comecei a pesquisar o assunto e decidi que, como essa era a minha história de vida, eu decidi escrever um livro sobre corrupção. No começo eu pensava em escrever um livro só, porque viajando pelo Mercosul, porque a minha bolsa de estudo incluía viagens aos países membros do Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela, eu descobri que nós tínhamos excelentes escritores abordando o tema de corrupção na Argentina, no Uruguai, no Chile, no México, nos Estados Unidos e na Alemanha também, mas não tínhamos um escritor brasileiro. Aquilo me deu um pouquinho de ciúme, porque, afinal, sendo brasileiro e sabendo que o nosso país é tão significativo dentro da América Latina e hoje para o mundo, é a sexta economia do mundo, ainda que cambaleante, ainda que ela seja uma economia de hortifruti granjeiro, que aqui a gente não privilegia as ideias, mas é a sexta economia do mundo. Eu pensei, é hora de inserir o Brasil nessa bibliografia mundial. Aí me surgiu a ideia de escrever o livro, só que eu aperfeiçoei e pensei, olha, para causar um impacto, eu vou escrever uma coleção, porque aí o Brasil entra definitivamente na bibliografia mundial sobre corrupção, não com um livro apenas, como os outros países fizeram, mas com uma coleção. Por isso que eu escrevi 5 livros de uma vez, assim distribuídos. O livro 1 é a perspectiva histórica sobre a corrupção, o livro 2, a perspectiva política sobre a corrupção, o livro 3 é a perspectiva jurídica sobre corrupção, o livro 4, a perspectiva do direito internacional sobre corrupção e, por fim, o livro 5, que está intitulado de Ferramentas de Combate à Corrupção no Mercosul, como paradigma para o mundo. Assim nasceu a obra. Excelente, Judivan, parabéns. Judivan, qual classe você acha que pode atingir com impacto esse livro? Olha, eu espero que todas as pessoas que puderem leia essa coleção. Quando eu estava escrevendo, eu me preocupei muito em não usar uma linguagem rebuscada demais, de modo que, por exemplo, quem é do curso de História vai amar ler a perspectiva histórica. Todas as pessoas de todas as ciências, sejam elas sociais, jurídicas, inclusive das exatas, porque mesmo o pessoal da matemática, da física, da química, que não gosta muito da área jurídica, e eu entendo isso, porque o pessoal da área jurídica, como eu, não consegue ter muita facilidade também nas exatas. Mas eu tenho certeza que quem lê essa coleção vai gostar, porque eu procurei dosar uma linguagem o mais acadêmica possível, com uma linguagem mais simples, para que todas as pessoas pudessem compreender a mensagem. Porque a intenção não é usar o título de PhD, de professor, doutor, para escrever palavras que não sejam compreendidas. O que eu quero é falar nação brasileira.
Olha, eu tenho mais de 10 livros escritos no mercado nacional, a maioria deles esgotados, a maioria esgotada. E todas as vezes que eu trazia um livro ao mercado brasileiro, eu pensava, eu vou trazer esse livro ao mercado, eu preciso trazer ao mercado, que é um sentimento muito bom. Afinal, todo escritor quer isso. Ele quer ser reconhecido pelo povo, ele quer estar no mercado, quer ser vendido, ele quer chegar a ser um best-seller. Mas eu lhe confesso que, ao terminar essa coleção, meu coração sempre dizia, eu vou trazer essa coleção de livros para a nação brasileira. Porque nós vivemos tempos, não só hoje, a corrupção ela existe na história da humanidade, eu estou provando isso cientificamente, desde que o homem nasceu na face do planeta, a corrupção o acompanha, quer sobre a teoria criacionista, quer sobre a teoria evolucionista. Então, a corrupção você jamais vai eliminar. O que a gente pode, eu estou demonstrando isso cientificamente, é que nós podemos reduzi-la a limites toleráveis. Então, tem uma importância muito grande, porque essa coleção eu queria trazer a nação brasileira como parte de um processo educativo. Eu gostaria que as pessoas entendessem que lutar contra a corrupção não é xingar, não é atirar pedra em vitrine de estabelecimentos comerciais pelas ruas do Brasil. Aliás, diga-se de passagem, às vezes esses estabelecimentos representam um sonho de muitas pessoas que conseguiram, com muito custo, montar sua microempresa, sua empresa de pequeno porte, ou média, ou macro empresa. Combater a corrupção passa por nos educarmos, por um processo educativo racional, em que nós entendamos que nós não temos que destruir propriedades alheias, nós temos que atacar a ignorância. É educando que nós vamos combater melhor a corrupção, porque é no nosso cérebro, é na nossa razão que reside a chave, que está a chave para abrir as comportas do conhecimento, para que esse conhecimento possa ser jorrado sobre a ignorância. Olha, eu vou dar um exemplo. Nas mínimas coisas, o processo educativo quer abranger o homem. Eu tenho visto umas propagandas bonitas aí que o Ministério Público Federal colocou, está veiculando, inclusive na TV agora, com o jogador de basquete, o Oscar, fazendo cesta, jogando lixo na cesta do lixo e dizendo, não jogue lixo na rua. Olha, isso é processo educativo. Quando você evita de cometer um delito de trânsito, isso é processo educativo. Eu vejo, se me permite, eu vejo algumas autoridades dizendo que a corrupção é cultural no Brasil, mas cultura a gente muda. Tudo bem que ela seja cultural, eu sei, e está se propagando cada vez mais na mente da juventude, mas nós podemos mudar. Eu gostaria de recordar a todos os ouvintes, por exemplo, que há um tempo atrás, fumar no Brasil era algo chique, era considerado moderno, e nós mudamos essa cultura através de um processo educativo, demonstrando que fumar faz mal à saúde. Olha, quem quiser fumar, pode fumar, é uma questão de liberdade, mas faz mal à saúde. Nós educamos o povo de modo que reduzimos sensivelmente. Um outro caso de mudança cultural foi no caso do cinto de segurança. As pessoas não gostavam de usar o cinto, hoje elas usam. A faixa de trânsito, meu amigo, não pegou no Brasil inteiro, mas aqui em Brasília, se um motorista está dirigindo e um animal, literalmente um cão, coloca a pata na faixa de trânsito, as pessoas pararam. Por quê? Porque nós estamos mudando cultura. Então nós podemos mudar essa cultura de corrupção. Como? Semeando ética. Porque com uma nova ética, uma nova moral, nós podemos fazer germinar uma nova nação neste país, que é óbvio, vai beneficiar a todos nós. Judivan, na sua opinião, a corrupção começa onde? Dentro dos lares, desde pequeno, como criança? Onde começa a corrupção, o ato corruptivo? Olha, é impossível a gente excluir a família, que ainda é a célula máter da sociedade. Você sabe que essa tese ela está perdendo força, porque alguns sociólogos já pregoam que a cidade se transformou na célula máter da sociedade, porque tem havido tanta desagregação familiar e as pessoas se separam das famílias, mas não se separam da cidade hoje. De qualquer forma, ela começa no lar, sim, em casa. Ela começa em casa. Começa com as pequenas chantagens que as crianças fazem, que os pais fazem para com as crianças, e isso vai se espalhando, né? Porque
Outro dia eu estava vendo uma frase interessante, que é: os pais é que educam, professores existem para informar. Eu não vou dizer que concordo 100% com isso, não. Eu acho que todos nós na sociedade temos o dever de informar e de educar, seja com nossas palavras, seja com nosso exemplo. Acima de tudo, com exemplo, porque um exemplo fala muito mais alto do que as palavras falam. Então, assim, começa em casa. E se a gente não coíbe a partir de casa, esse grupo familiar, ele se reúne com outras pessoas nos templos religiosos, aí a corrupção se espalha ali. Esses mesmos grupos se reúnem no clube, e a corrupção se espalha para lá também, de forma que começa em casa e vai se espalhando como se fosse um tsunami para todas as associações humanas, porque a vida se passa em associacionismo, ainda que ela se decida no individual. Portanto, em casa, os pais têm que começar a se preocupar. Se seu filho trouxe alguma coisa que não lhe pertence da escola, manda devolver. Você que trabalha, que é servidor público, não traga para sua casa resma de papel no início do ano letivo, não traga apontador, não traga lápis, não é seu, é da nação. Não traga o que não é, não aceite o que não é seu. Olha, é plantando ética nas mínimas ações que nós vamos escolher uma nova nação no seu sentido macro. Ô, Judivan. Oi, diga. Sim, sim, esse concurso, como a gente estava falando, foi excelente. Cara, vocês têm noção, assim, foi muito bom, cara. Eu espero que esteja mais. Vocês sigam um exemplo também para outras editoras também. Fazer essa redação, né, falando sobre a corrupção, incentivando mais o jovem. É muito interessante. Eu espero que a gente vá fazendo discípulos aos poucos, porque tem gente que faz discípulo para causa ruim, rapaz. Tem gente que consegue arregimentar, catequizar pessoas para o crime. Então, eu posso sonhar de arregimentar pessoas para semear ética. Por que não, né? Sim, é verdade. Bom, Meu Judivan, amigo, estou à disposição, viu? Sim, ok. Então vamos começar, Judivan, para não atardar muito. Está preparado? Estou preparadíssimo. Só sempre algumas perguntinhas só para nós gravar aqui. Depois do Ok. tema, assim, a gente vai editar, depois nós passamos o link para você. Posso chamar de você, sem problema? Por favor, Maicon. Ah, Não tem essas coisas de esses formalismos, não. ah, Não quero vincular minha imagem a um escritor caquético ou aqueles caras que dependem do terno e da gravata para se impor dos títulos, sabe? Eu sou do povo. sim, ok, então. Vamos começar então a falar sobre o livro. O que você acha, Judivan? Bora. Sim, Judivan, como surgiu essa ideia de escrever um livro sobre a corrupção no mundo? Olha, na verdade, essa ideia vem surgindo. Eu gosto muito do gerúndio, né? Eu estou fazendo, estou vivendo, me realizando, porque em 1993 eu me formei em Direito numa universidade particular aqui do Distrito Federal, chamada Uniceub. E eu só estudei, sendo filho de pedreiro de uma ex-lavadeira de roupa, porque eu consegui um financiamento de 100% do governo federal. Então, eu me lembro que quando eu me formei, eu fui orador da turma, me elegeram, meu discurso foi contra a corrupção em 93. Um ano depois, em 94, eu fiz um curso de pós-graduação em Política e Estratégia pela UNB e pela Associação dos Diplomatas da Escola Superior de Guerra. E uma outra vez me escolheram, eu era sempre um aluno esforçado, nunca fui aluno de 10, mas sempre fui um aluno esforçado. E eles me escolheram como orador da turma, meu discurso de novo foi pelo Brasil, por amor ao Brasil. Em 1996, eu acabei passando num concurso público para procurador federal e da Advocacia Geral da União e passei 11 anos investigando, trabalhando, realizando processos administrativos disciplinares, investigando administrativamente desvios de conduta funcional. Tanto que isso me rendeu um livro chamado Processo Administrativo Disciplinar, que está esgotado no mercado brasileiro. Espero em breve trazê-lo de volta. Então, meu caro amigo, meus caros ouvintes, a minha vida tem sido de dedicação a esse tema. Por fim, em 2007, eu iniciei um doutorado em Ciências Jurídicas e Sociais em Buenos Aires, na Argentina, também com bolsa de estudo do governo federal. E comecei a pesquisar o assunto e decidi que, como essa era a minha história de vida, eu decidi escrever um livro sobre corrupção. No começo eu pensava em escrever um livro só, porque
viajando pelo Mercosul, porque a minha bolsa de estudo incluía viagens aos países membros do Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Eu descobri que nós tínhamos excelentes escritores abordando o tema de corrupção na Argentina, no Uruguai, no Chile, no México, nos Estados Unidos e na Alemanha também, mas não tínhamos um escritor brasileiro. Aquilo me deu um pouquinho de ciúme, porque, afinal, sendo brasileiro e sabendo que o nosso país é tão significativo dentro da América Latina e hoje para o mundo, é a sexta economia do mundo, ainda que cambaleante, ainda que ela seja uma economia de hortifruti granjeiro, que aqui a gente não privilegia as ideias, mas é a sexta economia do mundo. Eu pensei, é hora de inserir o Brasil nessa bibliografia mundial. Aí me surgiu a ideia de escrever o livro, só que eu aperfeiçoei e pensei, olha, para causar um impacto, eu vou escrever uma coleção, porque aí o Brasil entra definitivamente na bibliografia mundial sobre corrupção, não com um livro apenas, como os outros países fizeram, mas com uma coleção. Por isso que eu escrevi 5 livros de uma vez, assim distribuídos. O livro 1 é a perspectiva histórica sobre a corrupção, o livro 2, a perspectiva política sobre a corrupção, o livro 3 é a perspectiva jurídica sobre corrupção, o livro 4, a perspectiva do direito internacional sobre corrupção e, por fim, o livro 5, que está intitulado de Ferramentas de Combate à Corrupção no Mercosul, como paradigma para o mundo. Assim nasceu a obra. Excelente, Divan, parabéns. Divan, qual classe você acha que pode atingir com impacto esse livro? Olha, eu espero que todas as pessoas que puderem leia essa coleção. Quando eu estava escrevendo, eu me preocupei muito em não usar uma linguagem rebuscada demais, de modo que, por exemplo, quem é do curso de História vai amar ler a perspectiva histórica. Todas as pessoas de todas as ciências, sejam elas sociais, jurídicas, inclusive das exatas, porque mesmo o pessoal da matemática, da física, da química, que não gosta muito da área jurídica, e eu entendo isso, porque o pessoal da área jurídica, como eu, não consegue ter muita facilidade também nas exatas. Mas eu tenho certeza que quem lê essa coleção vai gostar, porque eu procurei dosar uma linguagem o mais acadêmica possível, com uma linguagem mais simples, para que todas as pessoas pudessem compreender a mensagem. Porque a intenção não é usar o título de PhD, de professor, doutor, para escrever palavras que não sejam compreendidas. O que eu quero é falar na nação brasileira. Olha, eu tenho mais de 10 livros escritos no mercado nacional, a maioria deles esgotados. A maioria esgotada. E todas as vezes que eu trazia um livro ao mercado brasileiro, eu pensava, eu vou trazer esse livro ao mercado, eu preciso trazer ao mercado, que é um sentimento muito bom. Afinal, todo escritor quer isso. Ele quer ser reconhecido pelo povo, ele quer estar no mercado, quer ser vendido, ele quer chegar a ser um best-seller. Mas eu lhe confesso que, ao terminar essa coleção, meu coração sempre dizia, eu vou trazer essa coleção de livros para a nação brasileira. Porque nós vivemos tempos, não só hoje, a corrupção ela existe na história da humanidade, eu estou provando isso cientificamente, desde que o homem nasceu na face do planeta, a corrupção o acompanha, quer sobre a teoria criacionista, quer sobre a teoria evolucionista. Então, a corrupção você jamais vai eliminar. O que a gente pode, eu estou demonstrando isso cientificamente, é que nós podemos reduzi-la a limites toleráveis. Então, tem uma importância muito grande, porque essa coleção eu queria trazer a nação brasileira como parte de um processo educativo. Eu gostaria que as pessoas entendessem que lutar contra a corrupção não é xingar, não é atirar pedra em vitrine de estabelecimentos comerciais pelas ruas do Brasil. Aliás, diga-se de passagem, às vezes esses estabelecimentos representam um sonho de muitas pessoas que conseguiram, com muito custo, montar sua microempresa, sua empresa de pequeno porte, ou média, ou macro empresa. Combater a corrupção passa por nos educarmos, por um processo educativo racional, em que nós entendamos que nós não temos que destruir propriedades alheias, nós temos que atacar a ignorância. É educando que nós vamos combater melhor a corrupção, porque é no nosso cérebro, é na nossa razão que reside a chave, que está a chave para abrir as comportas do conhecimento, para que esse conhecimento possa ser jorrado sobre a ignorância.
Olha, eu vou dar um exemplo. Nas mínimas coisas, o processo educativo quer abranger o homem. Eu tenho visto umas propagandas bonitas aí que o Ministério Público Federal colocou, está veiculando, inclusive na TV agora, com o jogador de basquete, o Oscar, fazendo cesta, jogando lixo na cesta do lixo e dizendo, não jogue lixo na rua. Olha, isso é processo educativo. Quando você evita de cometer um delito de trânsito, isso é processo educativo. Eu vejo, se me permite, eu vejo algumas autoridades dizendo que a corrupção é cultural no Brasil, mas cultura a gente muda. Tudo bem que ela seja cultural, eu sei, e está se propagando cada vez mais na mente da juventude, mas nós podemos mudar. Eu gostaria de recordar a todos os ouvintes, por exemplo, que há um tempo atrás, fumar no Brasil era algo chique, era considerado moderno. E nós mudamos essa cultura através de um processo educativo, demonstrando que fumar faz mal à saúde. Olha, quem quiser fumar, pode fumar, é uma questão de liberdade, mas faz mal à saúde. Nós educamos o povo de modo que reduzimos sensivelmente. Um outro caso de mudança cultural foi no caso do cinto de segurança. As pessoas não gostavam de usar o cinto, hoje elas usam. A faixa de trânsito, meu amigo, não pegou no Brasil inteiro, mas aqui em Brasília, se um motorista está dirigindo e um animal, literalmente um cão, coloca a pata na faixa de trânsito, as pessoas pararam. Por quê? Porque nós estamos mudando cultura. Então nós podemos mudar essa cultura de corrupção. Como? Semeando ética. Porque com uma nova ética, uma nova moral, nós podemos fazer germinar uma nova nação neste país, que é óbvio, vai beneficiar a todos nós. Judivan, na sua opinião, a corrupção começa onde? Dentro dos lares, desde pequeno, como criança? Onde começa a corrupção, o ato corruptivo? Olha, é impossível a gente excluir a família, que ainda é a célula máter da sociedade. Você sabe que essa tese ela está perdendo força, porque alguns sociólogos já pregoam que a cidade se transformou na célula máter da sociedade, porque tem havido tanta desagregação familiar e as pessoas se separam das famílias, mas não se separam da cidade hoje. De qualquer forma, ela começa no lar, sim, em casa. Ela começa em casa. Começa com as pequenas chantagens que as crianças fazem, que os pais fazem para com as crianças, e isso vai se espalhando, né? Porque outro dia eu estava vendo uma frase interessante, que os pais é que educam, professores existem para informar. Eu não vou dizer que concordo 100% com isso, não. Eu acho que todos nós na sociedade temos o dever de informar e de educar. Seja com nossas palavras, seja com nosso exemplo. Acima de tudo, com exemplo, porque um exemplo fala muito mais alto do que as palavras falam. Então, assim, começa em casa. E se a gente não coíbe a partir de casa, esse grupo familiar, ele se reúne com outras pessoas nos templos religiosos, aí a corrupção se espalha ali. Esses mesmos grupos se reúnem no clube, e a corrupção se espalha para lá também, de forma que começa em casa e vai se espalhando como se fosse um tsunami para todas as associações humanas, porque a vida se passa em associacionismo, ainda que ela se decida no individual. Portanto, em casa, os pais têm que começar a se preocupar. Se seu filho trouxe alguma coisa que não lhe pertence da escola, manda devolver. Você que trabalha, que é servidor público, não traga para sua casa resma de papel no início do ano letivo, não traga apontador, não traga lápis, não é seu, é da nação. Não traga o que não é, não aceite o que não é seu. Olha, é plantando ética nas mínimas ações que nós vamos escolher uma nova nação no seu sentido macro. Sim, porque muitas vezes a corrupção está no lar da família, sim. Muitas vezes o pai corrompe o filho sem saber que está corrompendo o filho. Com um ato, por exemplo, filho, se você passar de ano, eu vou te dar uma bicicleta. Filho, se você passar de ano, eu vou te dar um tênis de marca. Tá corrompendo o filho, muitas vezes nem sabe que é um ato corruptivo, porque a corrupção, muitas vezes, ela tá ligada com o político, né? Ela não tá ligada diretamente, não tá ligada diretamente com o político, não só com o restante da sociedade, mas sim com o político. O que nós temos de entender, todos nós, e a educação pode nos levar a isso, é que o político, o policial, o juiz, o promotor, o procurador federal, o profissional, seja ele qual for,
o ser humano não nasceu político, profissional, ele nasceu ser humano. Então, se nós educarmos esse cidadão a partir de casa, ele vai ser um político ético, um advogado ético, um procurador ético, um juiz mais ético, um promotor mais ético, um médico mais ético, porque, olha, cá entre nós, o que a gente vê de corrupção no setor privado também não é pouco. Você vai para os hospitais e você vê o cara ganhando, o médico ganhando muito, mas trabalhando pouco, e às vezes trabalhando em várias clínicas sem dar conta de trabalhar direito em nenhuma delas. Então, no setor privado, você vai para o supermercado, e eu já tive a oportunidade de ouvir isso de gerente de supermercado, que para colocar um produto de alguém em destaque na gôndola, na prateleira, o indivíduo tem de pagar para isso. Olha, já aconteceu de me pedirem propina, porque eu tenho uma carreira de músico também, que é o meu hobby. Uso como pseudônimo Dr. Jude. Apresentei programa de rádio FM aqui em Brasília durante um tempo, na cidade do Cruzeiro. Mas o que eu quero dizer, às vezes o músico ele é chamado numa gravadora e o representante da gravadora ele pede dinheiro, ele pede propina para poder trabalhar com música. Então, a corrupção está em todos. Por isso que nós precisamos trabalhar na base, para que nós possamos corrigir essa distorção que existe em todos nós. Porque não há ser humano perfeito. Eu não sou, você não é, o amigo que nos ouve sabe que não é. E nós não queremos um homem perfeito, porque seria muito chata a vida no planeta se tudo fosse perfeito. A gente ia ser uma espécie de exército de Mao Tse Tung. Todo mundo vestindo um palitozinho caqui, marchando um atrás do outro, sem ninguém conseguir distinguir ninguém de ninguém ou alguém de alguém. Não é isso que se quer. O que nós precisamos entender é que trabalhando, educando o cidadão, e é dentro de casa que começa, nós podemos ter profissionais mais éticos e assim reduzir a corrupção que prejudica tanto o desenvolvimento nacional. Porque não há como negar que quanto mais corrupção, menos direitos sociais. Porque o direito social, meu amigo, não é aquele que está escrito no artigo 6º e 7º da Constituição Federal. Não, aquilo é a promessa do direito. O direito existe quando a letra da lei se materializa para produzir o bem-estar da sociedade, o bem comum, quando ela se converte em moradia, em saúde, em segurança, em transporte eficiente. Aí nós materializamos o direito. Do contrário, um direito formal para nada serve. É como uma democracia formal, que tem a beleza em si, mas só no abstrato, e não se materializa em benefícios para o povo. A ética pode nos trazer isso. A moral pode nos trazer isso. Judivan, você acha que nós, como cidadãos brasileiros, devemos trabalhar mais a ética e a moral? Eu acho que a ética e a moral deveria ser ensinado desde do ensino fundamental até o último grau da graduação. Eu acho que nossos currículos, olha, sinceramente, eu analiso o currículo da escola brasileira há muito tempo e não é apenas por observação. Na minha obra, nessa primeira coleção sobre corrupção do mundo, que eu lancei agora em 2014, eu trabalhei com alguns escritores que se preocuparam com o processo educativo, como Thomas Hanson Gillis, que escreveu um livro chamado História da Educação, em 1937, e ele continua imbatível até hoje nas ideias. Porque ele resgata o processo educativo desde 3.000 anos antes de Cristo. Como eram as primeiras escolas no Egito? Com que os gregos, 500 anos antes de Cristo, se preocupavam? E aí eu me lembro que os gregos se faziam duas perguntas. As nossas escolas devem primar por formar humanistas ou técnicos? E eu venho dizendo, os dois. Porque nós precisamos demonstrar que o humanismo ele deve residir, ele tem de estar presente no racional, no coração da humanidade, para que o homem saiba conquistar a lua com a técnica, mas que ele não perca a noção, não perca de vista a importância de amar o próximo, de não fazer mal a quem está do lado dele, a não subtrair o que não pertence a ele. Então, o que me parece, e é óbvio que eu não sou o senhor da verdade, não pretendo ser, mas eu acho que se nós mudássemos o nosso currículo e inseríssemos ética e moral
história da educação. Nós não poderíamos jamais ter abolido a filosofia do nosso currículo. Nós jamais poderíamos ter deixado de lado a obrigatoriedade do inglês, do espanhol, para que a gente pudesse se comunicar mais e melhor com os nossos vizinhos. Veja você, a gente está aqui no Brasil, as nossas fronteiras tomadas por inúmeras nações que falam espanhol, e você encontra 3, 4 gatos pingados no Brasil que falam espanhol. E a gente, às vezes, ainda tem preconceito. Por que a gente tem preconceito contra o espanhol? Porque a América Portuguesa e a América Espanhola sempre estiveram de costas um para o outro. Naquela história de 1500, quando saíram pelos mares para conquistar tudo. E aí, de um lado, a Espanha conquistando, de outro, Portugal. E eles eram inimigos. Acabamos ficando inimigos. Agora, isso acabou, amigo. Esse tempo histórico passou. Nós precisamos transitar de uma fronteira para outra, nos comunicar. Não é com portunhol. É com espanhol. Claro que se você distinguir a língua do processo linguístico, os linguistas vão dizer, não, o que importa é se comunicar. Há muita verdade nisso. Mas se comunicar correto é melhor ainda. Então, nós precisamos de uma reforma no nosso currículo e precisamos mostrar para os nossos jovens desde cedo que viver segundo a ética não é ruim. Porque senão o que vai acontecer é o que já está acontecendo. O mau exemplo que está sendo dado nas altas esferas é tão ruim, a exemplaridade está boa exemplaridade está tão escassa, que daqui a pouco os jovens, essa geração que está aí, vai começar a acreditar que o crime compensa. Porque num país onde a impunidade reina e os que ficam impunes, os corruptos, transitam livremente, com riqueza, desfilando nos seus carros importados, em iate e etc., o jovem olha e diz, ué, estão me dizendo na escola que o crime não compensa, mas não é isso que eu vejo na rua. É hora da gente investir na ética, reformar o currículo brasileiro, desencadear um processo educativo que atinja a psique, a razão e o coração dessa nova juventude para que daqui a 50 anos, 100 anos, nós possamos colher, fazer germinar uma nova nação. Eu nem me preocupo de estar vivo. Eu só queria estar semeando sementes de ética, como eu creio ter feito com essa coleção, a primeira coleção do mundo sobre corrupção, que, aliás, está disponível em todas as livrarias. E se eu pudesse fazer um apelo, eu diria, comprem, leiam, porque é uma abordagem científica que merece ser conhecida. A gente, às vezes, gasta dinheiro com outros livros que talvez não tenham tanta importância. Está aí. É o que eu posso seguir dizendo. Muito bom. Judivan, eu vou passar aqui para o meu colega Giriel, da Rádio AL, da Assembleia. Ele vai fazer algumas perguntas para o senhor, pode ser? Com prazer. Oi, tudo bom? Tudo bom com o senhor? Meu amigo, tudo ótimo. E você, como está? Tudo tranquilo, né? Levando a vida. Que maravilha. E agora, sobre a lei de licitações, o que o senhor sugere? A lei, na opinião do senhor, ela tá boa ou precisa de mudanças? Que é a lei 8666, né, de licitações. A lei 8666 de licitações de contratos, ela é de 1993. E eu, na Procuradoria, onde exerço a função de Procurador Federal, passei muito tempo trabalhando com ela, analisando processos licitatórios. E olha, eu acho que é uma lei boa. Sob o ponto de vista de algumas pessoas, quando ela elenca no artigo 20 as 5 modalidades básicas de licitação, que é a concorrência, a tomada de preço, o convite, o concurso e o leilão, num primeiro momento parecia muito burocrática. Aí, a partir de 2010, surgiu uma sexta modalidade, que era o pregão, para simplificar. Então, o arcabouço das leis de licitações no Brasil, o arcabouço é muito bom. O grande problema da corrupção nas licitações não se dá por insuficiência de lei. Se dá porque as pessoas burlam a lei 866/93 ou a lei 10.520, combinado com o decreto 4.000 e alguma coisa, do pregão, reservado à contratação de serviços e bens de natureza simples. A mentalidade do criminoso, ela é uma mentalidade complexa, digna de estudo, porque normalmente ele não é uma pessoa sem esclarecimento. Ele é uma pessoa inteligente, esperta. O que a gente tem que fazer é usar a própria lei, porque se você for nessa lei que você acabou de citar, de licitações e contratos, do artigo
89 a 99 tem uma série de crimes capitulados, tipificados nela. Crimes contra a licitação. Por exemplo, é crime você dispensar a licitação fora dos casos previstos no artigo 24. Exemplo 2. É crime você inexigir a licitação fora dos 3 casos específicos do artigo 25. Então, nós temos leis que prevêem punições para os desvios de conduta. A grande questão é a impunidade que graça. Porque a gente sabe que há fraudes constantes em licitações. Qual é o grande problema? É que apesar de identificado o fraudador, de identificada a materialidade do delito, quando chega no Poder Judiciário, aí a lentidão permite a prescrição do crime, o criminoso não é punido, e assim vai. Alguns processos administrativos disciplinares que são celebrados no Brasil são tão mal celebrados que quando chegam no Poder Judiciário eles são anulados. Aí volta para o Poder Executivo, só que já prescreveu. Não dá para demitir mais o servidor que cometeu o desvio de conduta. E eu te digo isso porque eu tenho um livro de processo administrativo disciplinar. Eu passei 11 anos como presidente de comissão investigando esses tipos de desvio de conduta. E aí o que a gente vê? Normalmente algumas comissões, algumas, não são muitas, na verdade muitas celebram muito mal no Poder Executivo, mas tem umas que são muito boas. E essas boas, quando elas conseguem identificar o indivíduo que cometeu o desvio de conduta, quando chega no Poder Judiciário, aí o Poder Judiciário, por dó, eu não sei porquê, mas ele acaba absolvendo o indivíduo que cometeu o desvio de conduta e mandando ele ser reintegrado. Ele que tinha sido demitido acaba voltando para o serviço público. Eu vi isso acontecer inúmeras vezes. Então, nós precisamos redefinir os nossos valores. Só que para isso, amigo, não adianta você colocar um presidente da República, um presidente do Legislativo e um presidente do Judiciário. Nós temos que fazer um trabalho de recomposição ética, porque os nossos muros éticos estão queimados a fogo e as portas que guarnecem as nossas cidades éticas estão destruídas. É preciso um trabalho de reconstrução e isso precisa começar com a nova geração. Judivan, é o seguinte, né? Quando falamos em corrupção no mundo, o nosso país é um pouco mal visto, né, por todos, né? E teria alguma solução para nós sair desse caminho de um país que a corrupção é muito grande também, com esse caso da Petrobras e tudo mais, que nas eleições os outros partidos políticos também ficaram jogando muito isso em cima da Dilma Rousseff, né, com tudo isso, esse caso da corrupção na Petrobras. Como a gente pode sair dessa linha de frente de um país que é visto como um dos mais corruptos do mundo, né? Que Perfeito. Realmente é. Eu gostaria de dizer que nós não somos mais ou menos mal vistos, não. Nós somos muito mal vistos. Porque eu já viajei por 3 continentes do mundo. E sempre as notícias que chegam do Brasil são notícias ruins. Infelizmente. Né? Não vou dizer que seja sempre 100%. Há alguma coisa boa. Nada é totalmente ruim ou totalmente bom. Isso é compreensível. Agora, a solução, eu não tenho a menor dúvida de que há solução. No livro 4 e no livro 5 dessa série de 5 livros, dessa coleção, a primeira coleção sobre corrupção no mundo, eu estou demonstrando cientificamente que nós temos inúmeras ferramentas de combate à corrupção que, se utilizadas, elas podem produzir um efeito muito positivo. Veja bem, quando a gente fala de ferramenta, você que está me ouvindo, o ouvinte da rádio, logo forma uma imagem mental da colher na mão do pedreiro, ou do metro, da treina na mão do indivíduo que fabrica móveis, ou são tantas as ferramentas que nos vêm à mente, do martelo na mão do carpinteiro. Quais são as ferramentas que o Estado de Direito, o Estado Democrático de Direito possui para diminuir sensivelmente a corrupção? Veja que eu não estou pregando acabar com a corrupção. Porque para acabar com a corrupção tinha que exterminar o homem da face da terra. A gente não precisa ser ingênuo. O que a gente deve ser esclarecido, é se educar, é trabalhar de forma científica. Então vamos lá, a primeira ferramenta é a ética. Eu vou citar 3. A ética, por quê? A ética, ela prega a justiça. Só que a ética, ela fala do ser justo no abstrato.
Por isso que eu trabalho em todos os livros com a ética e com a moral, porque a moral, a moralidade que está prevista no artigo 37, caput, na cabeça do artigo 37 da Constituição Federal, tem a ver com o fato de você saber o que é justo, honesto e você materializar isso no seu dia a dia. Como é que nós agimos moralmente para combater a corrupção? Assim, fazendo distinção entre o certo e o errado, o justo e o injusto, o legal e o ilegal, o honesto e o desonesto, e praticando o bem. Ora, se eu consigo distinguir no meu cérebro que uma conduta é ilegal, eu não devo abraçar essa conduta. Eu vou abraçar a conduta legal, a conduta honesta, a conduta justa. Isso é agir conforme a moral. E a terceira ferramenta, depois da ética, depois da moral, é o direito, meu amigo. Porque, olha, o Brasil, apesar de ser muito mal visto, de ser um dos países mais corruptos do mundo, eu posso lhe assegurar, com certeza de 103%, que é um dos países que possui algumas das melhores leis que o intelecto humano já produziu. Vou lhe citar algumas. A Lei 8.429 de 1992, que é a Lei dos Atos de Improbidade. Olha, é uma lei do governo Collor. Ela é uma lei tão boa, mas tão boa que derrubou a ele mesmo. A outra lei é a 8.137 de 1990, que é a Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária. Nós temos um Código Penal brasileiro que, apesar de defasado, ele já prevê todos os crimes que ainda estão querendo criar. A Lei 8.090, quando criaram a Lei dos Crimes Hediondos, que até hoje ninguém sabe o que é hediondo, o que fizeram? Pegaram os crimes existentes no Código Penal e deram um apelido chamado crime hediondo, mas já estavam previstos no nosso Código, que é o Decreto-Lei 2848 de 1940, que passou a viger em 41. Então, não há nada de novo. Como dizia Cazuza, eu vejo um museu de grandes novidades. O que está faltando no Brasil é nós aplicarmos as leis e, acima de tudo, darmos um golpe mortal na impunidade, porque a impunidade é para a corrupção, está para a corrupção como a gasolina está para o fogo. Judivan, pelas suas passagens pelo Brasil afora, você percebeu que a juventude tem os mesmos pensamentos? A juventude da Europa, do Brasil, do continente africano, tem os mesmos pensamentos sobre a corrupção, contra a corrupção no mundo? Você sabe que eu recebi um e-mail, aliás, e-mail e posts, inbox, depois da entrevista, de várias entrevistas pelo Brasil afora, inclusive do exterior, tem várias pessoas me mandando mensagem dos Estados Unidos, Europa, seja em Madrid e etc. Amigos na França, ainda que com eles eu não falo em francês, é só em espanhol e inglês, porque eu não sei nada de francês, gostaria, mas a minha ignorância é grande em relação a muitos casos. De qualquer forma, o que eu queria dizer é que um amigo, uma dessas pessoas, outro dia, me mandou o seguinte e-mail, dizendo, olha, eu compreendo a corrupção no Brasil. É um brasileiro que vive, eu acho, na Califórnia. Eu compreendo a corrupção no Brasil, mas como jovem, a grande diferença é que aqui a gente paga as taxas e a gente vê que tudo funciona, os serviços públicos funcionam. Então, há uma certa... Mesmo que o Estado ele tenha a mão um pouco pesada na tributação, e a gente sinta isso, mas a gente vê que há um retorno do investimento que a gente faz. Então, eu acho que o jovem ele percebe. Eu acabei de lançar o primeiro concurso nacional de redação, Sementes contra a Corrupção. Eu idealizei e apresentei para o meu editor, da Tesauros Editora, e ele gostou da ideia, e com dinheiro do próprio bolso, com o nosso próprio esforço, rodamos cartazes, mandamos para alguns lugares do Brasil e pedimos aos jovens que escrevessem redações com o seguinte tema: a visão dos jovens brasileiros sobre a corrupção como um mal que afeta as políticas sociais e impede o pleno desenvolvimento social. Eu fiquei surpreso, porque nós recebemos redações do Espírito Santo, Santa Catarina, de Roraima, Rondônia, Rio de Janeiro, São Paulo, aqui do Distrito Federal. E a vencedora foi uma garota de 13 anos de idade, que estuda na rede pública aqui do Distrito Federal. E ela, na redação dela, que nós vamos publicar um livro, e em breve estaremos divulgando o trecho a partir do fim dessa semana, disponível no YouTube também,
que a cerimônia de premiação foi ontem aqui em Brasília, e ela dizendo, olha, eu vejo a corrupção nos mínimos atos, no metrô que eu pego para ir para a minha escola, na falta dos professores que não trabalham como devia. Eu sei que eu escuto muito no rádio, eu vejo na televisão, e a corrupção nas mínimas coisas acabam se transformando numa onda que deságua na política. Olha que visão para uma garota de 13 anos de idade. E ontem, quando nós a entrevistamos na entrega do prêmio, eu perguntei para ela o que você achou do primeiro concurso nacional de redação Sementes contra a Corrupção. Ela disse, olha, eu achei bom porque vocês quiseram ouvir a juventude brasileira, o que a gente pensa. Então, meus amigos, os jovens pensam e eles sabem o que dizer. Por isso eu peço a todos os jovens que adiram, se unam a nós nessa causa. Olha, no meu Facebook você encontra Judivan J. Vieira. Junte-se a nós nessa causa. Vamos semear ética, porque com uma nova ética e uma nova moral, nós germinaremos uma nova nação. O Brasil, todos nós merecemos. Judivan, para nós encerrarmos hoje, deixe uma mensagem para os corruptos e também para aqueles jovens que muitos já dizem assim, Giria, como eu trabalho aqui na Rádio da Assembleia, também tem um programa aqui com jovens, eles sempre dizem, né, que a gente fez um especial sobre a corrupção, dizem que a corrupção vai continuar, que nada vai mudar. Então eu queria que deixasse uma mensagem de incentivo e de esperança para esses jovens, né, que também precisam mudar esse pensamento aí, que tudo vai ficar na mesma. Olha, eu vou deixar uma mensagem para os jovens. Eu gostaria que todos vocês que me ouvem, aqueles que ainda ouvirão essa entrevista por acessar depois no link, lembrassem que nós, todos nós, cada um, enquanto ser humano, individualmente, podemos parecer insignificantes dentro desse planeta Terra, que é tão grande, insignificantes para esse universo que nos rodeia. Mas eu gostaria que vocês se lembrassem de uma coisa. Cada um de nós, se fôssemos uma gota d'água, uma mera gota d'água insignificante, e nos uníssemos, nós nos transformaríamos num oceano poderoso. Então, meus amigos, há esperança sim. Todos vocês que são jovens, mesmo que você se sinta como eu me sinto, eu, Judivan Vieira, me sinto uma gota d'água na semeadura desse processo educativo. Mas se você, como uma gota d'água, se unir à próxima, e nós, como milhões de gotas d'água, individualmente nos unirmos, nós seremos um mar poderoso. E talvez não acabemos com a corrupção. Isso não vai acabar nunca, não vai acontecer nunca, porque nos países mais desenvolvidos há alguma espécie de corrupção, mas pelo menos nós teremos capacidade, força para reduzir a corrupção a limites toleráveis e assim permitir que as políticas públicas invistam, propiciem o desenvolvimento social brasileiro. Nós podemos mais como nação. Unam-se a nós. Nos procurem no Facebook, Judivan J. Vieira. Siga a nossa trajetória, semeie ética, moral. Se possível, se puder, compre a coleção, a primeira coleção sobre corrupção no mundo. Divulgue, faça roda de estudo sobre ele e conte comigo. Conte comigo. Judivan. Para os corruptos, você pediu para eu deixar uma mensagem para os corruptos? Sim. Meu amigo, aí é difícil. A única coisa que eu posso dizer é que o meu sonho é que nós, no Brasil, apliquemos as leis que nós temos e pensemos mais no povo, né? Porque aqueles que governam para o povo, governam com o coração, né? Então, falar para um corrupto governar com o coração é difícil, porque, como dizia o professor Rupert Pritchell, os maiores crimes não são os crimes passionais, são os crimes econômicos, né? E o dinheiro, ele aproxima os piores inimigos e afasta os melhores amigos. Então, você vê tanta gente que é inimigo um do outro aí, em corrente partidária, política, mas quando diz respeito a lesar a nação, todo mundo se irmana num concurso delitivo. Então, eu não tenho mensagem nenhuma para o corrupto. Se eu pudesse dizer alguma coisa, eu diria assim, eu só espero que ele seja identificado e que, de fato, ele cumpra o que a lei prevê. Judivan, muito obrigado pela sua atenção, que para mim é uma satisfação como jovem brasileiro, acredito numa nação melhor, com menos corrupto, e que se tiver corrupto na cadeia. Porque nós queremos diminuir a desigualdade entre pobres, brancos, negros, ricos, etc.
porque devemos respeitar cada um como cada um, e bandido, pra mim, tem que ser na cadeia. Bandido, seja bandido É rico isso. ou bandido pobre. Você sabe, você tocou num ponto, me desculpe, uma última palavra sobre isso. Eu tenho uma opinião divergente de tudo que eu tenho visto sobre a igualdade e a desigualdade. Eu acho que o nosso foco está errado, nós estamos ensinando as coisas erradas para as crianças. Quando eu ligo a televisão, acabou o Campeonato Brasileiro agora de futebol, e eu ficava assistindo, eu gosto de ver futebol na TV, e eu ficava vendo aquelas placas, somos todos iguais, metade da placa é negra, metade é branca. A mensagem que você está passando para a criança é equivocada ali. Porque, veja bem, ali, como é que você pode dizer que o desigual é igual? Eu acho que o foco precisa ser mudado. Nós não precisamos ser iguais, não nesse sentido que estão focando na sociedade moderna. Nós precisamos entender que a beleza reside na diferença. Nós precisamos de aprender a respeitá-la, porque nós não somos iguais nem a nós mesmos. Olha ali para os dedos da sua mão, são todos diferentes um do outro. Então, não há nada errado com a desigualdade. Essa história de igualdade é jurídica, porque, por exemplo, se você abre um financiamento para um negro comprar uma casa, abra para um marrom, que é o meu caso, eu sou pardo, quase negro, abra para um marrom, abra para um branco, a igualdade jurídica. No mais, a desigualdade é o belo da vida, as cores são desiguais, nós somos desiguais, nós precisamos, é um processo educativo, desde casa as pessoas ensinem tolerância. A religião precisa ser mais tolerante, na escola mais tolerante, porque a beleza reside na desigualdade e não na igualdade. Se tudo fosse preto, ou tudo fosse branco, ou tudo fosse amarelo, o mundo seria horrivelmente chato. Então, meus amigos, respeitemos a desigualdade. Meu amigo que está do lado é desigual, mas é um ser humano. Então tem uma desigualdade e uma igualdade aí. Obrigado, desculpe, eu acabei tomando sua palavra. Não. Judivan, agora aqui é o Giriel. É só uma observação. Aqui na Assembleia Legislativa tem um programa que se chama Antonieta de Barros, que tenta ter uma igualdade entre classes, né? E também entre as raças, etnias. É o seguinte, aqui dentro da Assembleia Legislativa tem 900 servidores, aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Só os 40 estagiários do programa Antonieta de Barros, mais uns 80, 100, são negros. Significa que os demais são brancos. Entendeu? Esse programa tenta diminuir essa desigualdade, porque muitos estagiários, quando entraram aqui na Assembleia pela primeira vez, ficaram apavorados, porque eles diziam assim, não tem negro aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Ficaram impressionados. Então é essa desigualdade que até citamos. Mas essa desigualdade que nós estamos falando é uma desigualdade de oportunidade. Então nós temos que trabalhar o foco na igualdade ou desigualdade de oportunidade. Porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela principia dizendo o seguinte, nós somos todos membros da família humana. Nesse sentido, ela nos igualou, porque somos todos seres humanos, mas uma coisa é a igualdade de oportunidade ou desigualdade de oportunidade, como um amigo acabou de citar, em que as cotas privilegiam, por mais que alguns sejam contra, mas às vezes o paliativo faz parte da política e ele é necessário, porque você abre um caminho onde só existe uma mata fechada. Eu entendo isso. No mais, o que nós temos que fazer é ensinar as pessoas que, apesar de sermos todos desiguais, seja na cor, seja no que pensamos, nós devemos nos respeitar, sermos tolerantes uns para com os outros. Agora, no mais, não. Na política pública da alimentação, somos todos iguais. O branco, o negro, o marrom, como eu, o pardo, ele tem direito à mesma comida que o outro, à moradia, à saúde, ao transporte. Então, o que nós precisamos é de um trabalho de base na educação para nós entendermos a distinguir que uma coisa é a igualdade de oportunidade e outra coisa é a desigualdade do ser em si, porque biologicamente nós somos tão iguais quanto desiguais. Agora, nós não precisamos nos refutar, nos machucar, nos agredir, porque e sermos intolerantes com o próximo,
Porque ele é desigual, porque ele não tem a mesma cor que a minha. É a isso que eu me refiro, é com isso que eu trabalho. Inclusive na coleção. Judivan, até a gente tá fugindo um pouco do assunto, né? Mas eu achei um pouco interessante, né? Que no nosso programa aparecem muitas perguntas. E um dado muito interessante aqui na capital de Santa Catarina, Florianópolis, foi que fizeram uma pesquisa e 78% das pessoas que moram em periferia são negros. E 9% que moram são índios e demais. 13% são brancos. Aí eu disse assim, nossa, eu fiquei impressionado, assim, e eu comecei a conversar com os estagiários do programa. Desculpa te interromper, você sabe o que me fascina? É que o cérebro de todas essas pessoas que você citou é cinza. Como o cérebro assim? tem a mesma cor, o cérebro é cinza. Aí eles fizeram essa pesquisa e eu disse assim, pô, que interessante. Aí um estagiário do programa Tuneta de Barros veio perguntar pra mim, ô Giriel, por que essa diferença? E eu não soube responder. O senhor tem alguma opinião para essa diferença? Eu tenho, sim. Eu acho que até sociólogos têm uma opinião melhor do que eu, porque estudam com mais propriedade. Nós temos uma história por trás dessa desigualdade de oportunidades na vida. Temos toda uma história, a história da escravidão, que, aliás, já se manifestou, já usou tantas roupas diferentes a escravidão. Num momento da história, ela tinha a pele parda, lá para as nações africanas. Outrora tinha a pele negra mesmo, no Egito. Outrora teve a pele branca no Império Romano. Depois voltou até a pele negra, uma roupagem negra, quando nós trouxemos os nossos irmãos negros da África para cá. E olha, hoje tem a pele multicolorida, porque o que a gente vê de notícia aí de gente escravizando gente nas fazendas do Brasil, empresários aí em São Paulo escravizando bolivianos em alfaiatarias escondidas em subsolos, em condições insalubres, perigosas. Então, há um passado histórico sobre isso que nós temos que resgatar, uma dívida mesmo que a gente tem. O fato da periferia ser recheada por negros e por pessoas que estão desprezadas tem muito mais a ver com o processo educativo do que o que nós imaginamos. Porque se nós quisermos corrigir essa desigualdade econômica, nós não vamos corrigir dando dinheiro. Só educando nós vamos corrigir, porque é com a educação que nós vamos fazer com que a criança, desde cedo, olhe para o lado e veja um coleguinha pardo, como eu, ou negro, ou um japonesinho estudando, e ele entenda que, apesar da diferença, que apesar não, eu já ia usando mal a palavra, que ele entenda que é nisto que reside a beleza. Eu ter um coleguinha pardo, negro, branco, japonês, hindu, chinês do meu lado. Porque somos todos seres humanos. É aí que reside a solução, no processo educativo. Sabe por quê? Porque se você pega, olha, observa os prêmios da loteria, Mega Sena, tanta gente pobre recebe e depois, 2 anos depois, depois de ficar muito milionário, fica pobre de novo. É educação, meu amigo, é educação. A educação não é uma via de mão só, como algumas pessoas pensam. Tem algumas pessoas que falam de educação e só pensam nisso, mas é porque a educação é a base de tudo. Rudivan, pô, muito obrigado. Olha, assim, a gente está comentando aqui no estúdio. Pô, é impressionante a sabedoria do senhor, sabe? Impressionante. Muito obrigado por essa entrevista, pela simplicidade do senhor. A Assembleia Legislativa e a rádio da Assembleia Legislativa agradece a participação do senhor. E, pô, sem palavras, muito obrigado mesmo. Muito obrigado, meu amigo. Uma honra. Vocês me honram com a atenção em abrir a voz e para o debate. Muito obrigado também.